Graça e paz, amém, irmãos? Tudo bem com vocês? Como é que foi o dia? Está tudo certo? Amém? Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, você crê nisso? Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3. Capítulo 3, do verso 1 ao 10. Todos acharam? 1 João, capítulo 3, verso de número 1 ao verso de número 10. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, e de fato o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como é justo, como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama ao seu irmão. Aperta o cinto, porque Deus tem uma palavra para você e para mim. Amém, queridos? Repita comigo: eu tenho uma nova identidade em Cristo. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus e filha de Deus. Amém? Nós vamos sentar à mesa com João para aprendermos sobre alguns veja dele para o nosso testemunho, para o nosso caminhar, para o nosso crescimento e para a nossa vida enquanto filhos e filhas de Deus. O propósito de João, aqui no capítulo 3, do verso 1 ao 10, foi combater o gnosticismo, combater os falsos mestres, que eles tentavam dizer que Cristo não havia ressuscitado, tentavam dizer que Cristo não era o Filho de Deus. E o verso 18 do capítulo que antecede diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. 26, escreva estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele
como ele os ensinou. Queridos, nós precisamos entender algumas coisas. Muitas vezes nós viemos para a igreja, conhecemos o Evangelho, recebemos a palavra, mas vivemos como se nós não fôssemos filhos de Deus. E ele começa dizendo assim no verso 1, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Então, muitas vezes nós vamos ver na caminhada nossa que o diabo, em alguns momentos, ou em todo momento, se fosse possível, o propósito dele é tirar-nos do propósito de conhecermos o Senhor, de ter a revelação de quem é o Senhor Jesus para nós. Amém, queridos? Então nós precisamos saber, eu sou filho de Deus. Então ele diz assim, ó, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E aí ele está trazendo uma afirmação dizendo, o que de fato somos. Então você é filho de Deus. Amém? Isso precisa gerar dentro de nós uma confiança de quem nós somos, queridos. Você não é desculpa a expressão, mas um vira-lata, você tem pedigree, você é um filho e uma filha de Deus, amém, queridos? Nós precisamos entender quem nós somos, porque senão nós vamos ficar perdidos no contexto deste mundo, por quê? O mundo não reconhece aquilo que está dentro de nós, não conhece aquilo que Deus fez em nós, o mundo não conhece. Agora, nós não podemos nos igualar com o mundo, porque você tem uma nova identidade. Você é filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Romanos, a gente estudou o livro de Romanos todo ali, e no capítulo 1, quando Paulo está falando sobre a biografia dele, numa das falas que ele fala para a igreja de Roma, no capítulo 1, verso 7, puder projetar, por gentileza, ele está dizendo assim, que nós fomos chamados para ser santos, para sermos amados por Deus. E os puritanos diziam assim, que eles estavam assim meio acanhados por receber toda aquela palavra, e os puritanos dizem assim, é pouco você ser amado por Deus? Querido, é um privilégio você e eu sermos amados. E mais ainda, ele te traz agora uma nova identidade. João 1,12 diz assim, eu vim para os que eram seus, falando para os judeus, mas os seus não receberam, mas a todos, repita comigo, todos, quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então essa ideia de que todo mundo é filho de Deus não é verdade. Todo mundo pode ser criados ou criaturas de Deus, mas você se torna filho de Deus por conta de um preço que o Senhor Jesus pagou para a sua e para a minha vida. Amém, queridos? Então, o primeiro veja de João é para que nós possamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Olha que privilégio, eu sou filho de Deus, amém, queridos? Eu preciso carregar dentro de mim uma confiança, amém? Queridos, eu andei durante 6 meses, acho que eu devo ter mencionado isso em algum momento aqui, 6 meses o diabo dizendo para mim que eu não era filho de Deus, e eu comecei a acreditar nessas inverdades. O Aníbal Cury diz que a nossa mente, ela nos trai a todo momento, e eu não posso e não preciso crer nas inverdades, eu preciso crer na verdade. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, queridos? Você foi liberto para ser uma nova criatura, para ser um filho, uma filha de Deus. Então, a primeira visão que ele quer descortinar para nós é para que eu e você, saber que nós somos filhos de Deus. Eu tenho a vida eterna instalada dentro de mim. 1 Coríntios 5,13 diz assim, estas coisas vos escrevi. Tem uma versão que diz assim, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então eu posso saber se eu tenho ou não, amém, queridos? Porque Jesus pagou o preço por você. Não é porque você é bonzinho, não é porque você dá uma cesta básica, não é porque nada disso, é porque aprove a Jesus morrer por mim e por você e trazer uma nova vida em Cristo. Você tem uma vida que nasceu da morte. Jesus morreu para que você pudesse ter vida e uma vida abundante. Queridos, todos os dias nós precisamos acordar e dizer assim,
eu sou um filho ou uma filha de Deus. Eu vou morar com o eterno, eu tenho uma vida eterna para desfrutar, mesmo daqui a 1 milhão de anos você dizer assim, eu sou amado e eu sou filho e filha de Deus. Daqui 10 milhões de anos você poder dizer assim, eu sou um filho amado por Deus. Então a sua identidade, você é filho, você não é um qualquer um, você é um filho de Deus, você é um filho de Deus plantado lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua escola, você foi plantado como filho de Deus. Eu quero dizer algo para você muito importante, para que você saiba, fica bem gravado isso dentro. Queridos, evangelização, pregar o evangelho não é para evangelista, é para todos que nasceu de novo. É uma das ordens do imperativo de Jesus na grande comissão, quando ele diz, ide por todo o mundo e fazei discípulo. Então você foi chamado para fazer discípulo. Você foi chamado para fazer discípulo. Ali é uma ordem, não é se você quer ou se você não quer. Você foi chamado para fazer discípulo. Você foi chamado para fazer discípulo. Há uma vida de Deus que está dentro de mim e de você, que ninguém pode roubar. Satanás, ele não, com os seus anjos, não tem o que você alcançou, o perdão do seu pecado. Para ele não tem mais jeito. Agora, o propósito dele é tentar dizer que Cristo não é o que ele é de fato para você. Eu provo isso para você. Quando Jesus é batizado por João, e quando discutir nos céus, e ele ouve aquela voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele está dizendo, este é o meu filho, e é amado, em quem eu tenho. Agora ouça isso, queridos. O primeiro teste de Jesus, quando ele vai para o deserto, que ele vai ser tentado, qual foi a fala de Satanás? Tentar dizer que Jesus não era filho de Deus. Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Aí, filho e filha de Deus, você e eu não podemos ser analfabetos de Bíblia, nós precisamos conhecer as Escrituras, amém? A Bíblia diz que Jesus responde para ele, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca. Quando Satanás, ele por esses 6 meses tentou me tirar da visão, da salvação, daquilo que Deus me deu, eu precisei conhecer e decorar alguns versículos, e um deles foi que, justificado mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Isso me ajudou. Primeiro, mas você fez isso e mais aquilo. 1 João 1,9, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você vai combater as setas de Satanás com as Escrituras. Agora, eu e você precisamos conhecer. Nós precisamos nos alimentar. O Senhor Jesus diz que aquele que de mim se alimenta por mim, eu vivo da alimentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, segundo lugar, a boca secou. João chama-nos para vermos. João escreveu para dar confiança aos crentes de que a vida eterna é uma realidade, é garantida pelo amor de Deus e não por méritos próprios. 1 João diz isso, né? 1 João diz isso, que eu e você, ele está dizendo aqui, vamos voltar um pouquinho aqui, ele diz assim, o que de fato somos, por isso o mundo não conhece. Por quê? Não conheceu. Agora, amados, agora somos filhos. Agora somos filhos de Deus. Então, presente, você é filho. Nós somos filhos. Aí só que ele diz o seguinte, que há uma esperança para mim e para você que nos tornamos filhos. Ele diz assim, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele,
pois o veremos como ele. Então, hoje você conhece a Deus pela fé. Nós conhecemos o Senhor Jesus pela... Mas nós temos uma esperança. Você que se tornou filho. Qual a esperança? Nós vamos vê-lo como ele é. Você tem noção do que eu estou falando? Você vai ver o seu Jesus, aquele que morreu por você, como ele é. Vai ser o dia que ele vai dizer para você: vinde, filha, vinde benditos do meu Pai. Ele vai encontrar com você e vai te dizer: entrai, vamos participar dessa grande festa, dessa grande celebração. Não tem absolutamente nada na face da terra que pode, de alguma forma, matar essa verdade que está dentro de mim e de você. Então nós vamos vê-lo como ele é. Como isso vai se dar? 1 Coríntios 15, se eu não me engano, 52, 53, vai dizer lá que o nosso corpo será transformado do corruptível ao incorruptível. Amém, querido? Agora aqui, que nem diz o pastor Júnior, eu vou dar uma viajada na maionese aqui. O que é um corpo incorruptível? Lembra que quando Jesus, durante aqueles 50 dias que ele esteve falando para os discípulos, e ele entra no cenáculo com porta fechada e ele diz: paz seja convosco? Esse é um corpo incorruptível. Amém? Você já pensou na ideia de você ter um corpo incorruptível? Porque às vezes o nego fala assim: no céu lá vai ser uma tristeza, vai ser uma... Não. Que agora você não tem limite, você tem um corpo incorruptível, você pode estar aqui, estar ali, onde que o Senhor quiser que você esteja. Amém, queridos? E você vai ter o privilégio de estar diante do Senhor Jesus, vendo Ele como Ele é e dizendo: santo, santo, santo é o meu Senhor Jesus. Você está entendendo ou não? Você e eu fomos comprados por um preço de sangue. E essa esperança que nós temos, que um dia nós vamos ver como Ele é e seremos como Ele, todo mundo não tem isso. Você é um privilegiado. Mas este privilégio faz com que você tenha um encargo, uma responsabilidade de anunciar para outros que não conhecem as verdades. Você tem noção disso? Sim ou não? Amém? Amém, queridos? Então nós precisamos entender que eu e você temos uma esperança. Agora, para que essa esperança seja solidificada, confirmada em nós, ouça o que o texto diz: seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, agora existe, agora vem a minha e a sua parte. Vamos repetir junto o que o texto diz? Ele diz assim: todo aquele que nele tem esta esperança, repita comigo, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Queridos, agora vai começar a apertar um pouco mais, amém, queridos? Nós vamos entender que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pastor, então quer dizer que agora eu não peco mais? Não, ninguém falou isso e a Bíblia não diz isso, o original não diz isso, porque senão a Bíblia ia se contradizer, sim ou não? O que está dizendo é que você não tem um estilo de vida pecaminoso, você tem agora um novo estilo de vida, de homem e uma mulher de Deus, amém? Por quê? 1 João diz assim, presta atenção: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, o pecado para o cristão, para o crente, deveria ser um acidente de percurso. Por quê?
O que, na verdade, está acontecendo na nossa realidade, no nosso momento, praticamente os mesmos ensinos que aqueles falsos mestres estavam tentando incutir na vida dos discípulos, na vida do povo da época, dizendo que Jesus não era o Cristo. E hoje está acontecendo a tal da hipergraça, dizendo que o pecado se relativizou, que o pecado foi, na verdade, Jesus morreu pelos nossos pecados, justificados nós somos pelos nossos pecados, mas você e eu não devemos viver na prática do pecado. Porque, lembra que Paulo falou assim, que se Jesus não morresse em vão seria a nossa pregação, não é isso? Então vamos pecar para que a graça de Deus seja abundante? De forma alguma, ele disse, de forma nenhuma. Você e eu, nós temos a divina semente dentro de nós. Amém? O que é essa divina semente? O que é essa semente? É a vida de Deus. Traduzida do grego, significa esperma. É uma vida de Deus dentro de nós. Você tem a vida de Deus. Tem noção, querido? Você é agora uma nova criatura. Você foi chamado para fazer a diferença. Então ele diz assim, se nós de fato... Por quê? Às vezes, nesse decorrer da caminhada nossa, vai acontecer um acidente de percurso. Você vai errar, você vai pecar. Amém, queridos? Agora, o que ele está dizendo é o seguinte, você não deve, eu não devo, nós não devemos viver na prática do pecado. Porque tem pessoas hoje que ele está lá no segundo, terceiro casamento, está lá prostituindo, e se você falar com ele, ele vai dizer para você que é mais crente do que você. Eu estou falando no nosso contexto. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Perderam o temor de Deus. Não entenderam. Quando ele diz assim, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado, aqui no texto diz, de nós. Em outro momento, quando João está vindo, ele diz assim, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui ele está dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Todo aquele que nele permanece, ele diz assim, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos, porque se em Deus não tem pecado, e se nós somos filhos, se nós temos a divina semente, nós precisamos andar com um novo estilo de vida. Você está entendendo, sim ou não? Queridos, sentar na mesa com João vai implicar em muitas responsabilidades para nós. A partir de hoje você não pode... Por quê? O que acontece? Eu peco hoje, peço perdão amanhã. Peco hoje, peço perdão amanhã. Você está achando que Deus é de brinquedo? A Bíblia diz que aquele que anda no pecado é filho? Misericórdia. Não tem para onde correr. Vamos mais. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem, não é uma coisa que nós não sabemos, por isso que ele nos convida para ver. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. No Deus que te salvou não há pecado. O que separa eu e você de Deus é o pecado. Amém? Então ele está dizendo, todo aquele que nele permanece, se eu e você permanecemos nele, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado, ele está dizendo que não viu e nem o conheceu. Então eu não posso me iludir. Está entendendo, amados? É pesado? Mas é real. Eu não posso pregar o que você quer ouvir, não posso pregar o que eu quero ouvir. Está pensando que é fácil isso aqui? Mas a Bíblia é um manual que vai te conduzir para o céu. Mas dentro da Bíblia, a desobediência te leva para o inferno. Vamos mais. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. Aí ele vai dizer assim, filhinhos, não deixe que ninguém os engane.
Porque aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, nossa referência sempre é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é justo e ponto final. O apóstolo Paulo diz para nós assim: sede meus imitadores como eu sou de... Sempre o seu referencial maior é Cristo. O meu referencial, o nosso referencial maior é Cristo. Porque foi o único que conseguiu lidar como sendo 100% homem e não pecar. Foi o Senhor Jesus. Então a graça de Deus nos alcançou. E nós temos que louvar a Deus e glorificar o Senhor todos os dias pelo fato de ser chamado filho de Deus. Então ele está dizendo que olha, veja o que diz o texto: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então o nosso Senhor é justo. Amém? Quando você praticar algum tipo de justiça, lembre que não tem nada de Jesus nessa causa, nesse negócio que você está fazendo, nessas coisas que você está no desenrolar lá dos seus negócios. Você fala assim: mas um jeitinho aqui. Queridos, quem te chamou é justo, não tem injustiça, não tem negociação, você está entendendo? Não tem meio termo esse negócio de jeitinho brasileiro, esquece isso aí. Nosso Deus é justo. Então, eu e você, como nós temos a divina semente, nós devemos andar. Vamos ver o que diz, vamos mais, não estava dentro da pregação, mas é o que o Senhor fala também. Verso 3 do capítulo 2 diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? E a verdade não está nele. Agora, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, sempre vai ser a nossa referência a Jesus. Você quer saber se você está bem? Faça um checklist todo dia. Estou te agradando? Isso aqui não está, não. Vamos alinhar. Queridos, nós temos o privilégio, nós temos o que o mundo não tem. Nós temos o sangue de Jesus. A Bíblia diz que não devemos pecar. 1 João, capítulo 2, verso 1. Não devemos pecar. Todavia, se pecarmos, temos um advogado. Não é isso que está escrito lá? Vamos ver. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Aconteceu na sua caminhada, errou, conserta. Amém? Mas eu tenho uma pessoa aqui dentro da igreja, pastor, você não sabe o que ela fez para mim, ela não desce. Se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê? Não tem negociação. Não tem negociação. Esquece. Eu tenho que amá-lo incondicionalmente, porque foi assim que Jesus nos amou. Se Jesus fosse amar nós por ser bonzinhos, nós estávamos lascados, sim ou não? Eu e você temos o privilégio de receber a revelação do Evangelho de Cristo. Se nós entendêssemos, ouça isso, o que está sendo pregado nessa noite de fato e de verdade, não teríamos só 25 ou 30 pessoas ontem saindo para o Evangelho. Você pensa que é fácil você sair da sua casa com a careca quente, esqueci de colocar o boné e ouvir muitas vezes coisas que você não queria nem ouvir? Mas Jesus fazia isso. Agora ele diz aqui, o que nós lemos agora há pouco? Se você diz que você ama o Senhor, que você deve andar assim como ele andou. E de que forma que Jesus andou? Ele disse que ele andava por todas as aldeias pregando o Evangelho. Mas eu sou tímido. Querido, você tem algo que o mundo não tem. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem um dunamis de Deus que vai te capacitar. Se não tem, peça a Deus, amém? Enche-se do Espírito Santo para você ser uma nova criatura. Sabe por quê? Porque até a natureza está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus.
Se eu não me engano, é Romanos 8:19. Se tiver, projeta para nós, por favor, queridos. Nós achamos aqui. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Um pouquinho mais, vamos lá. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Romanos 8:20. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia! Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, aleluia. Você e eu vamos ter um novo corpo, nós vamos estar com o Senhor Jesus, e vou dar mais uma palhinha para vocês. Você vai ter o melhor pastor de todos os tempos, Jesus Cristo vai te pastorear. Você não vai precisar mais de ter copel, ele vai ser energia que vai iluminar tudo ali, amém, querido? Você não vai ter diabetes, essas coisas ruins, não vai ter dor no joelho, não vai ter nada dessas misérias, você vai ter saúde. E de quebra ele vai enxugar todas as lágrimas que você chorou por conta de tudo aquilo que você passou, que você foi humilhado, que você foi... Mas ele vai enxugar as suas lágrimas e vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai, você... foi fiel, entrai pelas portas, você guardou a coroa, aleluia, vai ser um dia de glória, aleluia, amém, queridos? Agora eu e você precisamos andar com Ele, nós precisamos conhecê-lo, e essa palavra original, conhecer, é andar com Ele, é viver com Ele. Quanto mais nós conhecemos de Deus, mas nós vamos viver o melhor de Deus, o que é aquilo que Ele disse: se eu permanecer nele, e Ele permanecer em mim, amém? Eu preciso permanecer nele, e Ele permanecer em mim, Ele vai te limpar, para que você vai produzir muitos frutos, amém? O legado que eu e você vamos deixar, é de ter se tornado filho de Deus, e as pessoas olharem para nós e dizer assim: ali vai um filho ou uma filha de Deus. Ali vai um homem de caráter, um homem que paga as suas contas em dia, que não faz mais que obrigação, mas que ama, que honra aquilo que... Não viva aquilo que você não pode. Eu já disse uma vez, não adianta você viver o que você não é a sua realidade. Se a sua realidade é 2, 3, 4, 5 salários, não tenta viver com 10, é com 2, 3, 4. Viva a sua realidade, mas honra o nome daquele que você carrega. Você carrega o nome do Cristo Todo-Poderoso. Talvez você não queria nem ouvir isso aqui. Sabe o que você queria estar ouvindo de repente? Venha aqui, vou te dar um carro zero, uma casa. Você não vai ganhar nada, você vai ganhar Jesus. Aqui você vai ganhar Jesus, amém? É Ele que morreu por você, para que você pudesse vir. Se você tiver isso, que isso seja de forma passageira para você desfrutar, mas o foco é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. E deixa de ser arrogante, soberbo e achar que você é alguma coisa, porque tem alguma coisa que você não é. Porque se Deus falar assim, já era. O que nós somos, queridos? Descobre que tem uma enfermidade e fala: ai, meu Deus, misericórdia, olha por mim. Queridos, nós temos nesse exato momento, vivendo uma realidade, sabe qual é? Nós temos uma irmã que está há mais de 3 ou 4 meses não podendo desfrutar do que você está desfrutando aqui, por lutar por conta de uma enfermidade. Chama-se Ivanete, a irmã do pastor João. Então nós vamos ver ainda nesse texto, que o Senhor vai dizer que esse estilo de vida como cristão vai se concretizar se eu praticar a justiça e se eu amar o meu irmão. Agora, amar é de forma prática. Quem aqui está orando todos os dias pela Ivanete? Na nossa intercessão, vocês veem que todo dia a gente está disparando ali, para orar pelos enfermos, para orar pelos pastores, para orar pela igreja, todos os dias.
Agora, irmãos, entenda uma coisa, você é filho e filha de Deus. Você não foi chamado para ser mais um na multidão, não, você tem um pedigree. Você é filho e filha de Deus, comprado por um preço de sangue para fazer a diferença. Aí, no meio de todo esse povo de Deus, é uma disputa para ver quem é melhor. Meus irmãos, parece que agora parou um pouquinho, mas o encontro de pastores era a coisa mais terrível que tinha, era assim: irmão, como é que está? Como é que está a sua igreja? Quanto você está arrecadando? Quantos membros você tem? Como se fosse pouco, boi para contar, não é gente, é filho, né? Mas ali, porque não tinha entendido, tem pastores que não entendeu quem ele é em Cristo Jesus. Ele age como se fosse um gestor de uma empresa. Não, você é alguém que um dia vai prestar conta do que você ensinou ou deixou de ensinar. Amém? Estão entendendo? Sim ou não? Então, há uma responsabilidade, há um temor e tremor. Tudo isso que eu estou pregando aqui, um dia eu vou prestar conta. Vamos mais. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Esse lazarento, ele vem desde o princípio, né? Esse endiabrado, esse endemoniado, vem pecando desde o princípio, enganando a Eva, né? E, queridos, ouça isso. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, ele criou Adão, um homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, amém? Aí vem o dito cujo chamado Adão, e quebra os princípios e não se arrepende. Sabe o que acontece? Por conta dele, agora nós herdamos o pecado Mas a boa notícia é que Jesus veio para destruir toda a obra desse infeliz Satanás, do diabo, para que você pudesse ter uma nova vida. Então vamos mais. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele, fala eu, que é nascido de Deus, não pratica o pecado. Na verdade, não vive na prática do pecado. Então, você e eu não devemos viver na prática do pecado. Porque se você tem um pecado de estimação, peca hoje, confessa amanhã, peca, esquece. Você não entendeu o que é de fato ser filho de Deus. O dia que você entender, você vai falar assim: o que eu carrego aqui tem um valor tão... O que eu carrego na minha vida tem um valor tão importante. Você, irmãos, nunca mais você ia falar mal do seu irmão. Sabe por quê? Porque você é um com ele. Você sozinho não é igreja. Agora, quando nós reunimos no coletivo, nós tornamos um corpo. Sim ou não? Sozinho ninguém é igreja, você faz parte de um corpo. Né? Aquilo que acho que o pastor João falou, que nós somos ligados sobre juntas, ligamentos, agora há pouco. Que o propósito de Deus é ter muitos filhos, semelhante ao seu filho. Amém, queridos? Então, aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Por quê? A semente de Deus permanece nele. Repita comigo: a semente de Deus, ou a vida de Deus, permanece em mim. Amém? Então você tem a vida de Deus a seu favor dentro de você. Amém? A Bíblia diz que quando eu entrego a minha vida para Jesus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, né, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Você tem essa trindade junto contigo, amém? Caminhando contigo todos os dias, né? Então até muitas vezes tem que perguntar: Jesus, você pode ir comigo aqui? Pode caminhar comigo aqui? Ah, aqui não. O senhor pode entrar comigo aqui? Bom, aqui não. Nós precisamos saber que agora não tem jeitinho, não tem camuflação. Você precisa andar na luz, assim como ele é luz. Amém? O apóstolo João diz assim: eu louvo a Deus porque vocês andam na verdade. Lá em 2ª ou 3ª João, né? Eu louvo, eu agradeço a Deus porque vocês andam na verdade. Não tem uma terceira via. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Não tem uma terceira via. Nas eleições agora não tem uma terceira via, né? Aqui não tem.
Aqui, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Estamos terminando. A mensagem, quanto mais ela vai acolchando, mais você pede para acabar logo, né? Ou não, né? Vamos lá. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ou a vida de Deus permanece em nós. E não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Por quê? Seria incoerente você dizer que você é filho de Deus e continuar na vida do pecado, sendo que alguém chamado Jesus, ele destruiu o pecado, ele morreu para que você pudesse ter uma nova vida. Ele morreu, pagou o preço dos seus e dos meus pecados, para que eu você... Então seria uma incoerência nós dissermos que somos filhos de Deus e continuar vivendo na prática do pecado. Queridos, tem umas pessoas que você vê, ou na internet, ou qualquer mídia que seja, que ela está lá na pornografia, e continua dizendo, eu sou crente. Eu sou filho de Deus. Que filho? Você é filho do cão. Menos de Deus, mas você é filho do cão. E pasme, você diz que vai se tornar pastor ou pastora. Não viu e nem o conheceu. Não viu e não conheceu. Porque Deus não faz mentiroso. Então vamos mais. Porque desta forma sabemos, repita comigo, eu posso saber. Desta forma, sabemos que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então, eu posso saber se eu sou filho de Deus. Ixi, acolchou, vamos ter que estar apertando. Eu posso saber se eu sou filho de Deus e se eu sou filho do diabo. Então, ele está dizendo aqui, ó. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Então, se eu não sou alguém que ando em justiça, que não pratica a justiça, eu não posso me considerar como filho de Deus. E mais ainda, ele diz assim, ó, quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama ao seu irmão. Ah, mas pastor, é difícil demais, como é que eu vou amar fulano? Você não tem noção, você tem que amar. Sabe por que existe aquilo lá? Sabe por que existe? É para você fazer morrer essa velha natureza sua. Mas os frutos do Espírito é mansidão, domínio próprio, e aí vai, naquela galera toda que você sabe ali. Eu vou contar um testemunho para vocês. Sabe o que é um testemunho? Meu. Não é dos outros, não, é meu. Quem diz o pastor Jeremias. Vamos abrir agora o confessionário. Eu me lembro de uma vez que eu estava noivo da dona Tânia, agora vai ficar mais brava comigo. E eu namorava, eu era noivo, na verdade, da dona Tânia, e num determinado momento eu vinha para Maringá, vinha de bicicleta e eu caí, bati a cabeça naquela ciclovia, e aí comecei a tomar um gardenalzinho, né? E aí, o que acontece? Quando eu tinha alguma essa aí mesmo, vocês sabem, discussãozinha, isso, saiu. Com ela, eu pegava, arrancava a aliança e fazia que ia embora. E foi uma, foi duas, foi três, não sei outras vezes quantas. E aí, eu e ela vamos fazer o curso de noivo. E o Paulo Gessé olha para nós e fala assim, está tudo bem com vocês? Ah, não está não, porque de vez em quando ele tem umas recaídas aí e tal. Eu falei, não, pastor, é que eu tomo um gardenalzinho aqui, às vezes fico nervoso e tal. Ele falou assim, não, vamos abrir as escrituras em Gálatas 5:22? Sarou. Não era gardenal coisa nenhuma, era carnalzão que precisava ir para a cruz. Parou, não tirou mais aliança, porque entendeu que os frutos do Espírito são domínio próprio, mansidão, longanimidade. Então, aquele que não pratica a justiça é filho do diabo. E nem aquele que não ama o seu irmão. Então, se você... Ah, pastor, mas é tantos anos, é ele lá e eu... Queria dizer, tem mais um agravante nesses dias que está acontecendo com nós.
Acontece com você, acontece comigo, acontece com cada um de nós. Sabe qual é? Está chegando, eita, o pessoal vê, já estou acabando aqui. Você sabe por que eu estou mais tranquilo hoje? Porque você sabe que eu sou muito ansioso. Isso aí é um pecado que você ora por mim, amém? Então eu era para estar falando para você, vou acabar. Parou, acabou isso aí. Sabe por quê? Porque o meu pastor me corrigiu. E eu recebi a correção. Ele disse assim, calma, você viu que eu estou mais tranquilo hoje? Estou falando sem correr. Amém? Porque todo profeta, ele é sujeito, ele pode se controlar através do Espírito Santo que habita em você. Amém? Ele me deu um puxão de orelha no dia da vigília. Eu estou agora abrindo o confessionário. Nós estamos em família mesmo, então, né, eu amo ele, sabe disso, eu me submeto a ele. Amém? E ele me chamou a atenção, ó, vai devagar. Eu falei assim, pastor, eu cuido de vigília há mais de 20 anos, lá é mais tranquilo, lá não tem tempo como na igreja. Mas eu tentando me justificar, depois eu apaguei tudo, falei, cara, só submete, faça diferente, aprenda a fazer diferente e ponto final. Queridos, nós precisamos aprender a submeter as autoridades, honrar os nossos líderes, pelo amor de Deus. Há uma convocação como essa que foi feita ontem, por que você não vem? Às vezes você está ali, ó, desobediente, querido, venha. Eu estou tão feliz, amados, nós tivemos um batismo, que eu não estava porque eu estava a trabalho, disse que deu mais de 60 pessoas, a nossa vigília deu mais de 50 pessoas, sabe o que é isso? Nós entendendo que somos filhos de Deus. A partir de agora, você vai ver o quanto de pessoas que vai vir aqui, viu, Nath? Estamos desafiando nós mesmos aqui, que é fácil, não, mas você pode vir. Queridos, coisa mais linda do mundo, vocês vão ficar tranquilos que agora, eu vou ficar que nem o pastor Júnior, ele fica na boa dele. Meu querido, agora eu vou matar essa ansiedade em nome de Jesus, vocês vão me ajudar. O que eu estava falando? Sumiu. Acontece isso aí, viu? Às vezes está falando, mas enfim, vamos fechar isso aqui, para a glória do Senhor. Queridos, nós precisamos fazer morrer essa velha natureza, todos os dias. Eu preciso aprender a amar o meu irmão, eu preciso andar em novidade de vida, ser justo para com as pessoas. Outra coisa, amados, quando você combinar o horário com alguém, chega no horário em nome de Jesus. Gente, se tem um trem que esse homem aqui, ele tem tantos a fazer, ele não chega atrasado. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. É um exemplo para nós. Não estou puxando o saco não, até porque não preciso disso aí. Mas é real. Essa mulher aqui está nas reuniões aqui de terça-feira. Estão acompanhando. Sabe o que é isso? Porque entendeu quem é filho. Vocês recebem essa palavra, queridos? Hoje, 9h30, tivemos uma ministração plena, poderosa com o pastor Júnior aqui. Podia estar todos vocês aqui. Por que não vem? Vocês vão ficar bravos comigo, mas vai continuar ficando bravo, mas vou continuar falando, amém? Porque no original, essa palavra catequizar, é quando você fala repetidas vezes a pessoa aprende. Uma hora nós vamos aprender, amém? Nós aprendemos tanta coisa lá na igreja de Douradina, que esse negócio de horário acabou, não existe. Se é 8, chega 5 para as 8. Ninguém pode ficar esperando você. Se você veio aqui para ver alguma coisa que te agradava, de repente você foi confrontado de forma diferente. Mas receba isso em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Se você recebe, dê melhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos pôr em pé, Pai, a graça do Senhor nos basta, o seu favor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quero orar pela tua noiva, pela tua igreja, Pai. Amado Deus, meu propósito aqui não foi agradar a tua igreja, foi fazer com que a tua palavra confrontasse a nós. Isso aqui não é um self-service, isso aqui é a tua igreja, Pai. É o teu povo que precisa se render aos pés do Senhor. E aqui, Pai, não tem pessoas... Não tem, Senhor, acepção de pessoas. Isso aqui vale para aquele que começou hoje e para aquele que é o pastor aqui, para nós somos pastor. Vale para todos nós. Reconhecer que somos o que somos pela graça do Senhor. E não há mais tempo de sermos mais crianças. Quando eu era menino, falava e pensava como menino. Cheguei o tempo de adulto, Pai. Agora nós somos adultos. Não permita que nada venha roubar a genuína, a divina semente que foi lançado nessa noite, que é a tua palavra.
que ela possa gerar vida dentro de nós. Então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, e eu profetizo que você vai ter uma semana de fome das Escrituras, de fome de oração, de fome de comunhão com a sua esposa, quem é casado, de fome de estar na presença do Senhor. Queridos, nós precisamos voltar a nos apaixonar de novo pelo Senhor. Ficar horas na presença do Senhor, adorando, só glorificando o Senhor. O Espírito Santo está desafiando a mim e você a se voltar para Ele. A trocar o jogo do Palmeiras hoje para estar na presença do Senhor. Senhor, traga-nos de volta para Ti, Pai. Traga-nos de volta para a Tua presença. Quantas coisas têm roubado o nosso coração. Tua palavra diz que enganoso é o coração do homem, desesperado.